neve coroava as montanhas ao redor do Vale de High Glen e cobria as encostas de florestas com um tom perolado, como joias sobre o peitilho de um vestido de seda verde. No fundo do vale, um córrego veloz serpeava por entre pedras congeladas. O vento cruel que uivava pelo litoral adentro desde o Mar do Norte impulsionava rajadas de chuva, neve e granizo. Naquela manhã, os gêmeos Malachi e Esther Makesh seguiam a pé para a igreja por uma trilha sinuosa ao longo da encosta ocidental do vale. Malachi, conhecido como Mac, usava uma capa de lã achadrezada e calças curtas de tweed, que deixavam expostas suas canelas. Os pés, sem meias, congelavam nos tamancos de madeira. Mas ele era jovem, com sangue quente e mal sentia o frio. Aquele não era o caminho mais curto para a igreja, mas o High Glen sempre o emocionava. As encostas escarpadas, o silêncio dos bosques misteriosos e a água que parecia gargalhar formavam uma paisagem familiar para sua alma. Ele vira um casal de águias criar 3 ninhadas de filhotes ali. Como elas, havia roubado salmões da dona daquelas terras, fisgando-os do córrego repleto de peixes. E, como os cervos, se escondera entre as árvores, em silêncio e imóvel, ao ver os guarda-caças chegarem. A dona das terras era Lady Hallin, uma viúva que tinha uma filha. A propriedade do outro lado das montanhas pertencia a Sir George Jamieson, e era um mundo bem diferente. Engenheiros haviam aberto buracos enormes nas encostas. Montes de escória produzidas pelo homem desfiguravam o vale. Carroças gigantescas, carregadas de carvão, sulcavam a estrada lamacenta. E o pó enegrecia o córrego. Era ali que viviam os gêmeos, numa aldeia chamada Hugh, uma longa fileira de casas baixas de pedra que se estendiam colina acima como uma escadaria. Ambos tinham cabelos alourados escurecidos pelo pó de carvão, assim como olhos verde claros arrebatadores, e eram baixos e de costas largas, com braços e pernas musculosos. Ambos emitiam opiniões firmes e gostavam de debates. Discussões eram uma tradição familiar. O pai deles costumava ser um perfeito inconformista, sempre disposto a discordar do governo, da igreja e de qualquer outra autoridade. A mãe havia trabalhado para Lady Hallin antes de se casar e, como muitas criadas, identificara-se com a classe alta. Em um inverno especialmente rigoroso, em que a mina passara um mês fechada após uma explosão, o pai morrera de cuspe negro, a tosse que ceifara um grande número de mineradores. A mãe, por sua vez, contraíra pneumonia e o seguira poucas semanas depois. Mas as discussões continuaram. Em geral, nas noites de sábado, no salão da Sra. Wiggle, o estabelecimento que mais se assemelhava a uma taberna na aldeia de Hugh. Os trabalhadores e os arrendatários de terras eram da mesma opinião da mãe dos dois. O rei fora escolhido por Deus e, portanto, o povo deveria obedecer a ele. Os mineradores, no entanto, tinham ouvido falar de ideias novas. John Locke e outros filósofos afirmavam que a autoridade de um governo só poderia vir do consentimento do povo. Essa teoria agradava a Mac. Poucos eram os mineradores de Hugh que sabiam ler, mas a mãe de Mac sabia, e ele a havia infernizado para que o ensinasse. Por fim, ela ensinara os 2 filhos, ignorando as zombarias do marido, que dizia que as ideias da esposa estavam acima da sua posição social. No salão da Sra. Wiggle, Mac era chamado para ler em voz alta publicações como The Times e o Edinburgh Advertiser, além de jornais políticos como o Radical North Briton. Os periódicos sempre chegavam com semanas de atraso, às vezes meses, mas os homens e mulheres da aldeia ouviam com entusiasmo os longos discursos reproduzidos, palavra por palavra, as críticas sarcásticas e os relatos de greves, protestos e manifestações. Foi após um debate no salão da Sra. Wiggle que Mac escreveu a carta.
Nenhum dos mineradores jamais havia redigido uma correspondência antes, e cada palavra foi alvo de longas considerações. Ela era endereçada a Caspar Gordonson, um advogado londrino que escrevia artigos nos jornais ridicularizando o governo. A carta tinha sido confiada a Dave Tapa-Olho, o vendedor ambulante caolho que deveria postá-la. Mac se perguntava se ela de fato alcançaria o seu destino. A resposta chegara no dia anterior e foi o acontecimento mais empolgante da vida de Mac, que a mudaria completamente, pensou. Ela o libertaria. Suas mais remotas lembranças envolviam sua ânsia por ser livre. Na infância, invejava Dave Tapa-Olho, que ia de aldeia em aldeia vendendo facas, linhas de costura e baladas escritas. O pequeno Mac admirava o fato de Dave poder se levantar ao raiar do dia e ir dormir quando se sentisse cansado. Mac, desde os 7 anos, precisava ser sacudido pela mãe a poucos minutos das 2 da manhã e sair para trabalhar nas profundezas da mina durante 15 horas, largando às 5 da tarde. Então, se arrastava de volta para casa, muitas vezes para desmaiar de sono enquanto jantava mingau. Mac já não queria ser um vendedor ambulante, mas ainda ansiava por uma vida diferente. Sonhava em construir uma casa própria em um vale como Highglen, num terreno que pudesse chamar de seu. Em trabalhar apenas do raiar do dia ao cair da noite, podendo descansar por todas as horas de escuridão. Em ter a liberdade de sair para pescar em um dia de sol, em algum lugar onde o salmão não pertencesse ao proprietário das terras, mas a quem quer que o apanhasse. E a carta em sua mão significava que seus sonhos poderiam se tornar realidade. Ainda não sei se você deve lê-la em voz alta na igreja, opinou Esther, atravessando a pé a encosta congelada ao lado dele. Mac tampouco estava seguro, mas ainda assim indagou. Por que não? Isso vai criar problemas. Hatchet vai ficar furioso. Harry Hatchet era o capataz, o homem que supervisionava a mina. Ele pode acabar contando para Sir George. E aí o que eles vão fazer com você? Ele sabia que a irmã tinha razão e seu coração estava cheio de temor. Mas isso não o impediu de argumentar. Se eu não mostrar a carta a ninguém, de que adianta? Bem, você poderia mostrá-la para Hatchet em particular. Pode ser que ele o deixe ir embora discretamente, sem alarde. Mac olhou para a irmã gêmea com um canto do olho. Podia ver que ela não tinha tanta certeza daquilo, parecendo aflita em vez de combativa. Sentiu uma onda de afeto por ela. Acontecesse o que acontecesse, Esther estaria do seu lado. Mesmo assim, ele sacudiu a cabeça com teimosia. Não sou o único afetado por esta carta. Há pelo menos outros 5 rapazes que sairiam daqui se soubessem que podem. E quanto às gerações futuras? Ela o fitou com um olhar perspicaz. Você até pode ter razão, mas esse não é o verdadeiro motivo. Você quer se levantar no meio da igreja e provar que o dono da mina está errado. Não é nada disso, protestou Mac. Então pensou por alguns instantes e sorriu. Bem, talvez haja um pouco de verdade no que você diz. Já ouvimos tantos sermões sobre obedecer às leis e respeitar nossos superiores. Agora descobrimos que eles vêm mentindo para nós durante todo esse tempo, e justamente sobre a lei que mais nos afeta. É claro que quero me levantar e gritar aos 4 ventos. Não lhes dê motivo para puni-lo, ralhou ela preocupada. Você é o mais educado e humilde possível, disse Mac, tentando tranquilizá-la. Você mal vai me reconhecer. Humilde, exclamou ela, cética. Essa eu quero ver. Só vou mencionar a lei. O que pode haver de errado nisso? É arriscado. Sim, é, mas vou fazer assim mesmo. Eles atravessaram um cume e desceram a encosta, retornando ao Coalpit Glen, o vale da mina. Enquanto desciam, o ar ficou um pouco menos frio.
Em questão de instantes, já era possível ver a igreja de pedra ao lado de uma ponte que cruzava um rio poluído. Alguns barracos dos arrendatários amontoavam-se ao redor da igreja. Não passavam de casebres redondos com uma fogueira no meio do chão de terra e um buraco no teto para que a fumaça saísse. Um único cômodo dividido por gado e pessoas durante todo o inverno. As casas dos mineradores, localizadas mais acima no vale e próximas das minas, eram melhores. Embora também houvesse piso terroso e telhados de palha, todas tinham lareira e chaminé, assim como uma pequena janela de vidro ao lado da porta. Além disso, os mineradores não eram obrigados a compartilhar seu espaço com vacas. Ainda assim, os arrendatários se consideravam livres e independentes e desprezavam os mineiros.